Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas. Capítulo de número 8 do Evangelho segundo Lucas, versículo de número 25, apenas o versículo 25. Vou esperar que você encontre aí na Bíblia. Você pode sentar e ler a Bíblia, não precisa ficar em pé. E disse-lhes: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este que até aos ventos e à água manda e lhe obedecem? Quem é este? Onde está a vossa fé? Glórias a Deus. Nós começamos no domingo passado falando um pouco sobre a questão da história da espiritualidade cristã. E vimos desde o Antigo Testamento, passamos pelo Novo Testamento, passamos também pelo período pós-apostólico, período medieval e até os dias atuais, vendo o que significa espiritualidade. Hoje, esta linguagem da espiritualidade, que algumas vezes também é chamada de religiosidade, que algumas vezes também é chamada de piedade. Os alemães ficam mais com essa palavra piedade do que a palavra espiritualidade ou a palavra religiosidade. E cada dia que passa, cada tempo que passa, é lógico, as palavras elas vão tendo sentidos diferentes, tá? E hoje, mais do que nunca, essa palavra é muito bem trabalhada, uma vez que nós estamos numa época que se destartou a inteligência emocional e agora já se está pensando numa inteligência espiritual, não apenas mais emocional, mas inteligência espiritual. Mas eu gostaria de passar alguns pontos com vocês, falando sobre o que é espiritualidade. Porque muitas pessoas, muitos anos atrás a gente pensava que espiritualidade estava no tipo que a pessoa fazia. Então, dependendo do tipo que a pessoa fazia, então a gente dizia: este é espiritual, este não é espiritual. Se você falava tranquilo, não era muito espiritual. Se você falava afogueadamente, você era espiritual. Se você tinha gestos fortes, e descompassados, você era espiritual. Se você ficava tranquilo no púlpito, você não era tão espiritual. Então as pessoas viam isso. Pessoas que tinham os joelhos marcados eram espirituais. Pessoas que não tinham seu joelho marcado não eram espirituais, tá? Se você chegasse num culto e não se ajoelhasse para orar, você não era espiritual e a sua mensagem já não era aceita. Mas se você chegasse e orasse, a sua mensagem era aceita, porque você estava dentro do senso comum. E se pensou espiritualidade de várias maneiras, ou seja, tinha aquele lado da espiritualidade que você tinha que ser despojado. O que era o despojado? É aquela pessoa que se apresentava com calça curta, com um terno curto e com a Bíblia enorme, cheia de papel dentro. Esse era um tipo de espiritual, E aquele que chegava bem vestido, cheiroso, alguma coisa assim, esse não era espiritual. E nós começamos a marcar e a pontuar o que era e o que não era espiritual. E fantástico isso. Então hoje já se desenvolveu em outras áreas que não são áreas da igreja, que não pertencem ao âmbito da igreja,
vem se desenvolvendo uma ideia, uma semântica, um conceito sobre espiritualidade que é bem diferente do nosso. E aí a gente busca adequar, ajustar alguma coisa para que a gente não fique tão alienado, tão distante, tão alijado desta nova realidade, pelo menos dentro da visão contemporânea. Então, o que é espiritualidade? Eu pensei aqui em alguns pontos, tá? Eu não estou dizendo o que é, mas pelo menos sugerindo alguma coisa nesse sentido. Espiritualidade não é você ter que deixar de ser bonita ou bonito para passar a ser velho ou velha, para dizer que agora é de Jesus. Ponto. Por que eu estou dizendo isso? Porque as pessoas, ao entrarem na igreja para serem espirituais, elas deixavam toda a sua vaidade, entre aspas, e a vaidade era dos seus adereços, da sua roupa que vestia, para se vestir de uma forma que não apresentasse, não manifestasse um tipo de vaidade, que as pessoas criticassem essa forma. Então as pessoas vinham para a igreja e envelheciam-se. Isso era uma coisa muito comum. Não cortava cabelo, botava o cabelo, um coque no cabelo, e toda aquela dinâmica de reprodução. Você fazia uma reprodução, mas uma reprodução para o lado antigo, para dizer que você não era vaidoso e você tinha espiritualidade. Mas espiritualidade não é isso, nunca foi você deixar de ser bonito ou bonito e para ser velho ou velha, e feio ou feia, para dizer que agora é de Jesus. Pelo amor de Deus, isso não tem nada a ver com as Escrituras Sagradas. Espiritualidade cristã não é a morte do ego, mas sim do egoísmo, mas sim da egolatria, mas sim do egotismo, tá? Do egocentrismo. Na verdade, é a renúncia dos ismos que nos fazem tão mal. Então, espiritualidade seria isso, não é a morte, que a ideia que se tem, que a primeira coisa que eu tenho que matar é o ego. Mas o ego é o lugar das minhas escolhas, é o lugar das minhas decisões, é o lugar, se eu matar esse ego, acabou a minha vontade, acabou a minha decisão, acabou comigo, não sou mais ninguém. Então, espiritualidade nunca foi isso. Se alguém pensou assim, pensou completamente errado. Espiritualidade cristã não renuncia à vida. Espiritualidade cristã não renuncia à vida. Dom de Deus a nós. Renuncia sim o uso incorreto da vida. Pegou aí? Espiritualidade não renuncia à vida, mas sim o uso incorreto da vida. Não é você renunciar à vida, não, agora eu renuncio à vida, aquilo tudo que eu gostava, que me dava prazer, isso eu já não faço mais, porque eu estou renunciando a tudo isso. Você não renuncia à vida, você renuncia ao uso incorreto da vida, que a gente tem um uso incorreto da vida e como temos, viu? Espiritualidade cristã não tem nada a ver com a ideia de submeter o corpo ao suplício, ao flagelo, à tortura. Isso é medievalismo. Não tem nada a ver com espiritualidade. Hoje, a gente não faz tanto isso de um modo objetivo e concreto, mas a gente faz de outro modo, de um modo simbólico. Nós fazemos isso, continuamos com os flagelos, continuamos com os suplícios, continuamos com as torturas. Se você levar para o âmbito psíquico das pessoas, você vai ver que elas continuam se autoflagelando, continuam numa agonia tremenda de tortura, levando seu corpo ao suplício. O que são as vigílias que você faz, os montes para onde você faz. Você está tentando de alguma maneira tornar o seu corpo sem força, ou seja, que seria o desejo, a carne, coisa desse tipo. Isso nunca foi espiritualidade. Espiritualidade é história, espiritualidade é vida, espiritualidade é entrega, espiritualidade é esvaziamento. Não tem nada a ver com experiências emocionais.
porque são decisões que eu tomo na minha vida, decisões muito claras, decisões muito objetivas, decisões pensadas, refletidas, para chegar a algum lugar. Mas espiritualidade é isso, é história, é vida, é entrega, é esvaziamento. Estamos fazendo sempre história. Espiritualidade é ter senso de realidade, não é verticalismo e nem horizontalismo, é ter senso de realidade. Ou seja, Jesus nunca pediu para que você ficasse ausente do mundo e vivesse enclausurado a sua espiritualidade. Ele disse: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. É aquele negócio, você tem que ser homem de Deus no mundo, você tem que ser homem no mundo sem deixar de ser homem de Deus. Mas você tem que se confrontar, você tem que conviver. Você não pode perder o senso de realidade. Tem gente que vem para a igreja e perde totalmente o senso de realidade. Vive num verticalismo, num espiritualismo reinante na sua vida. Perde o senso da vida. Até para trabalhar é difícil. Porque ele chega atrasado e diz assim: mas eu estava na vigília. Como é que o empregador vai entender que você estava na vigília? Você tem horário para trabalhar. Mas o cara vive nesse imaginário, nessa coisa do verticalismo, de olhar só para cima e não olhar para a sua realidade. Isso, na verdade, é uma fuga da própria realidade. O cara não sabe viver o mundo real e ele foge, e a maneira que ele tem de fuga é criar esse imaginário, esse verticalismo e ficar pensando. Isso nunca foi espiritualidade, isso é fuga. Espiritualidade é me desobrigar a viver um estilo de vida determinado e, por vontade própria, escolher Deus como objeto da minha adoração. Certo? Ou seja, é me desobrigar a viver um estilo de vida determinado e, por vontade própria, escolher Deus como objeto da minha adoração. É sempre a minha decisão. Não há imposição aí. É óbvio que alguns textos da Bíblia parece que Deus não respeita a nossa liberdade, como foi o caso de Amós. Andarão dois juntos, Senhor, se não estiverem de acordo. Aí Deus veio com um rugido de leão, não quis saber, atropelou a decisão de Amós de não querer fazer o que Deus estava mandando que ele fizesse. Sair do reino do sul e ir para o reino do norte e pregar, denunciar os problemas que estavam acontecendo no reino do norte. Aí Deus disse: não estou nem aí. É a questão de Jonas, que foi para um lugar diferente, por decisão, e Deus o trouxe justamente ao centro da sua decisão, da sua vontade. Algumas vezes isso acontece, mas é excepcionalidade, tá? A gente não está lidando com um fato corriqueiro, mas são excepcionalidades que podem acontecer porque Deus é soberano. E se Ele quiser fazê-lo, assim Ele o faz e pronto. Espiritualidade é a harmonia entre a dimensão interior e a exterior. O que eu sou por fora é compatível com o que eu sou por dentro. É lógico que isso aqui, para se chegar a esse ponto, há que se ter uma imensa maturidade. Porque geralmente a parte externa é diferente, muito diferente da parte interna. E até você conciliar, compatibilizar essas duas partes na sua vida, na nossa vida, é coisa muito, muito difícil. Haja psicanálise aí para você fazer essa fusão. Número 10, a espiritualidade não é medida pelo tempo que fico de joelhos, mas pelo tempo que permaneço de pé em meio às lutas que a vida me impõe. Não é o tempo de joelho que diz se você é espiritual ou não, mas o tempo de embate, de história que você faz na sua vida, vendo que todo mundo está de joelho, mas você continua de pé. Isso é espiritualidade. É uma definição, uma sugestão de definição e conceituação para a espiritualidade. E eu termino dizendo que espiritualidade não é você deixar que o seu lado humano seja abduzido pela religiosidade, mas que o seu lado humano continue
com toda a força, mesmo sendo você uma pessoa disposta a Deus e à religião, tá? Mas você não perde o seu lado humano, porque a religião que desumaniza o homem não é uma boa religião. Porque se você se desumanizar, você vai virar o quê? Um espectro espiritual, sei lá o quê, um divino que não é absolutamente nada, alguém que não vive os meandros do ser humano porque, sei lá, se tornou alguma coisa que eu não sei dizer o que se tornou. Mas então, a boa religiosidade, ela não desumaniza você de forma alguma, mas ela mantém a sua humanidade, tá? Você é um ser humano. Isso é uma coisa clássica para nós. Não retire isso da sua vida, porque as pessoas com essa visão de espiritualidade distorcida começaram a tirar o humano da sua vida, pensando que o humano é uma coisa ruim. Muito pelo contrário, é o humano que não nos deixa absolutizar o divino que a gente pensa que tem. É o humano, é o calcanhar de Aquiles que está lá e diz para você: olha aí, não é bem assim não, tá? Como já dizia Clarice Lispector, tá? Às vezes o nosso defeito é aquilo que segura todo o edifício. Se você eliminar o seu defeito, todo o edifício cai em cima de você. Então segure aí, porque é isso que liga você às coisas e às dimensões espirituais. Fantástico isso. Mas eu gostaria de, nesta manhã, falar sobre coisas caricatas. Eu diria tipos espirituais caricatos, tá? E tem muito. Na minha parca investigação, na minha humilde investigação, eu percebi alguns tipos caricatos de espiritualidade que a gente percebe entre nós, tá? Talvez sejamos um desses, mas a gente nem percebe isso. E eu fiz uma pequena pesquisa e cheguei a esses resultados. Não quer dizer que isso seja os resultados absolutos, verdade absoluta e fechada. Não, eu encontrei. Você pode encontrar mais coisas. Cada um tem a sua experiência, o seu campo de experiência. Hoje temos entre nós tipos religiosos bem caricatos. Bem caricatos. São modelos padrão, modelos comportamentais, tá? Estereotipias. Quando eu falo de estereotipia, estou falando de modelo, de padrão. Estas manifestações resultam sempre da maneira de ouvir e entender a palavra de Deus. Como a pessoa ouve, como a pessoa entende. Você pode passar 20 anos numa igreja, e se você não se abrir para um novo entendimento, você continuará dentro daquele modelo padrão, daquelas estereotipias, daquelas visões comportamentais. Você não vai sair disso. Agora, se você se abre para coisas novas, a tendência é que a sua visão se amplie sobre você mesmo e sobre as coisas que você vive. Então vamos lá. Essa maneira de ouvir incorreta, essa maneira de entender a palavra de Deus incorretamente é que pode lançar você para esses modelos comportamentais e você chegar a esses tipos espirituais bem caricatos, tá? Primeiro tipo, o profeta. Seu prazer é denunciar tudo e todo mundo. Nós temos esse tipo caricato entre nós, principalmente dentro do âmbito pentecostal. O profeta. O profeta, ele está ali, não mexe com ele. Ele geralmente não fala com ninguém, ele senta isolado e ele está quieto, mas se o culto se abriu para a possibilidade dele se manifestar, ele vai se manifestar com certeza. E se você instigá-lo, aí que ele se manifesta. Se você fizer qualquer sinal, se você sinalizar para ele que de alguma maneira você está necessitando de uma palavra, pronto, o profeta está ali para denunciar, para apontar
para julgar e para condenar você e todo mundo ao seu redor. Isso é um sujeito bem caricato, é uma espiritualidade caricata que está no meio do pentecostalismo. Já entenderam o que eu estou dizendo? Já pegaram aí como eles estão entre nós? Tá? Alguns, eles variam tanto que chegam a esquizofrenia. Tá? E aí, delírio, muita ilusão, ilusionismo, tá? São aquelas pessoas que acham que Deus as mandou para um determinado lugar para falar. E aí fala besteira, apanha, e Deus nunca mandou falar. Mas esse sujeito está por aí, ele vive vagando. Tem uns que vão para a praça e pregam na praça, se vestem como profetas daquela época, bem estereotipia, né? Aquele modelo daquela época, aquele roupão, barbudo, cabeludo, tá? Sujo, e vamos lá. Tem algumas praças aí que você pode ver esses profetas. É um sujeito caricato, é uma espiritualidade caricata dentro das igrejas, principalmente as pentecostais. O segundo é o intercessor. O intercessor completa-se mediando as pessoas diante de Deus. Tá? Ele fica tentando mediar as pessoas diante de Deus. É aquela pessoa que eles acham você. Aquela pessoa diz: vou orar por você, vou interceder por você. Deus me mandou interceder por você. Deus me mandou orar por você. E ele se coloca como mediando a sua relação com Deus. Ele não entendeu nada acerca do sacerdócio real. Ele não entendeu nada do que o Novo Testamento diz, que nós temos um mediador apenas entre Deus e o homem. Quem é? Jesus Cristo, homem. Tá? Mas eles são intensos no meio de nós e eles não entendem que o maior intercessor é Jesus. Quando se fala de mediação entre Deus e o homem, na área da intercessão, só Jesus é o intercessor. Nós oramos a Ele, que é o nosso intercessor, para que Ele interceda por nós. Não tome o lugar que não é seu. Você está no lugar errado. Mas esse tipo espiritual, ele caricato, está entre nós. Sempre ele termina esquecendo de orar por ele. Mas ele tem que orar por alguém para fazer um tipo de relação de dependência das pessoas. As pessoas vão depender da oração dele para chegar a algum lugar. É um tipo, apenas um tipo. Você tem o legalista. Meu Deus, tem que ser como está escrito. Não adianta. Está escrito, tem que ser. Tá lá, está escrito. Já viu pessoas assim? É um sujeito, é uma espiritualidade caricata. Porque, na verdade, ele nem sabe o que ele está dizendo. Ele nem sabe o que ele está lendo. Ele nem sabe o que está interpretando, mas ele diz: está escrito. Tem que ser assim. É lei por lei. Ele julga tudo em cima da lei. Tem que ser desse jeito. Se não for desse jeito, eu não aceito. Legalista, misericórdia. É difícil conviver com legalista, mas é um tipo espiritual é um cara que ele não perde um culto, ele não perde uma reunião, ele chega cedo, ele chega na hora, tá? Mas tem que ser tudo conforme ele acha que tem que ser. Ele é radical, ele radicaliza até a última instância. O quarto é o moralista. É um sujeito que está entre nós e que é uma espiritualidade caricata. Cuida mais da vida dos outros. O moralista, ele cuida mais da vida dos outros do que da sua própria vida. Ele não consegue fazer uma introspecção, ele não consegue fazer uma reflexão sobre a sua própria vida. O negócio dele é denunciar, julgar e condenar os outros. Está bem presente. É interessante quando você fala de moralismo, ou esse sujeito moralista dentro da igreja, você tem variações. Tem aquele moralista que ele se esconde atrás de uma certa coerência, mas na verdade é apenas um esconderijo, mas ele não tem coerência nenhuma. O negócio dele
é julgar os outros, é condenar os outros. E a primeira coisa que a gente aprende quando a gente vem para a igreja é que, pelo menos igreja séria e coerente, é que você não pode julgar ninguém, condenar ninguém, ajuizar coisa alguma, porque isso não te pertence. Aliás, se você pega o capítulo 7 do Evangelho segundo Mateus, você vai ver o que diz lá sobre a pessoa julgar sem a reta justiça, julgar aleatoriamente. E a parábola está aqui do joio e do trigo, diz que a gente não tem a mínima capacidade de julgar, de fazer julgamentos absolutos sobre a vida, sobre a subjetividade de quem quer que seja. Moralismo é uma coisa extremamente ruim. E você tem esse sujeito espiritual, tá, no meio de nós, acusando e condenando todo mundo, menos a ele. Ele sempre está de fora das situações, mas os outros caem na malha dos seus olhos julgadores e punidores. Quinto é o guardião. O que é o guardião? Ele acha que foi colocado ou colocada por Deus para ser o protetor da igreja. Na verdade, o guardião, ele tem o senso de achar que a igreja é dele. Então, tudo que acontece na igreja, ele é o guardião de tudo. Ele é o guardião de tudo, ele toma conta de tudo, ele é o dominador de tudo. Esse é o guardião. Mas quem colocou você, ou eu, ou qualquer um, como guardião da igreja? Você tem que tomar cuidado com isso. Isso é caricato apenas. Porque ninguém, na verdade, a igreja é um corpo. Todos tomam conta da mesma situação. Nem é você que se destaca para ser guardião. Aliás, todos os que foram guardiões de alguma coisa cometeram erros tremendos. É lógico que tem um lado positivo nesse sentido, que é guardar, que é apartar alguma coisa, deixar cuidar, isso é muito interessante. Mas o guardião, ele é extremamente chato. Se você tocar no guardião, meu Deus do céu, você tocou numa pessoa que pode lhe prejudicar muito. Número 6, carismático. Carismático é aquela pessoa sempre envolvente, sedutora, mas profundamente perverso. Porque há dois tipos de carismático nesse sentido, né? Há o que usa todo esse dom de trazer as pessoas, de se comunicar com as pessoas, de influenciar as pessoas, e as pessoas fazem isso para um lado positivo. E há outros que usam isso para auferir lucro. Uma vez eu estou me lembrando que meu filho estava conversando com um desses evangelistas itinerantes por aí, então ele dizia para o meu filho: não, rapaz, o povo gosta disso, então nós temos que fazer isso para tirar tudo que o povo tem. Aí meu filho disse: é mesmo, rapaz? É, rapaz, o povo gosta disso, gosta de ser eletrizado, gosta de ser dominado, influenciado, então vamos utilizar isso. Então as pessoas, você já sabe, as pessoas que sobem o púlpito, e tudo que ele faz já é dentro dessa convicção que ele é influenciador e ele vai levar a pessoa aonde ele quiser levar. É no glória a Deus, é no aleluia, no que tiver, aumenta a voz, abaixa a voz, enfim, tudo para fazer com que o povo vibre. Ele é extremamente sedutor e envolvente, tem uma comunicação perfeita. O agente secreto. O outro tipo é o agente secreto. Ao mesmo tempo que ele aparece, desaparece. Você já viu pessoas assim no nosso meio? São caricatos, são agentes secretos. É o 007, 001, 002, né? Ao mesmo tempo que ele aparece, parece que ele está, mas ele desaparece. Ele nunca está. Não conte com ele, não há compromisso com isso, não há absolutamente nada, porque ele é um agente secreto entre nós. Você, só nos lances mais interessantes, mais eletrizantes, ele está presente, depois ele some de novo. O oitavo é o artista.
O artista é um tipo espiritual caricato. Quem é o artista? Sua missão é aparecer e fica infeliz se não aparecer mais do que os outros. Já viu aquela pessoa? Ele é o artista, ele tem que aparecer de qualquer... Ele tem que dar uma palhinha para dizer assim, estou aqui. Ele não consegue ficar sentadinho, ouvindo, escutando, porque tem hora de você falar, tem hora de você ficar sentado, quieto no seu lugar, ficar ali. Às vezes eu vou para uns cursos desses, aí o pessoal quer que eu fale, mas eu não quero falar nada, eu estou ali para aprender. Eu quero ficar sentadinho no meu lugar, ouvindo. Não manifesto em nada, estou ali fazendo as minhas anotações, gravando quando posso gravar. Enfim, eu estou ali para aprender, gente. Estou ali para falar. Falar eu já falo em tantos lugares, mas o artista não, o artista ele precisa aparecer. Tá? Já viu algum deles, já detectou, alguns deles entre nós são tipos caricatos de espiritualidade. Tem o pseudo-humilde. Quem é o pseudo-humilde? Aparentemente, ele nunca quer nada, mas na verdade, ele quer tudo. O que é esse pseudo-humilde? É aquela pessoa, pastor, não me dê nada, pastor, pelo amor de Deus, porque eu estou bem onde eu estou. Mentira. Essa humildade é totalmente mentirosa. Ele quer chegar longe, mas ele é capaz de dizer assim, não, eu estou bem onde eu estou, eu alcancei o que eu já quis alcançar e eu não quero mais nada além disso. Mentira. Ele quer o seu lugar. São os pseudo-humildes, são caricatos, eles estão entre nós, eles estão sempre falando a mesma coisa, mas e mentindo para si mesmo, um auto-engano. O número 10 o tudo é muito difícil, é uma espiritualidade caricata que está entre nós. É aquela pessoa que você dá a oportunidade e diz assim, está muito difícil, meus irmãos, a vida é muito difícil, meus irmãos. Ele só reclama. Não ajuda em nada e a ninguém, só a ele mesmo. Tá? É aquele tipo do tudo é muito difícil. Se você encontrar uma pessoa dessa, você sabe que categoria ele está. Tá? Ele não ajuda nada a ninguém, mas a si mesmo, porque tudo é muito difícil. Tem o 11º, que é o escada da penha, o pagador de promessa. Quem é esse escada da penha e pegador de promessa? Só funciona na base da penitência e do sacrifício. É aquele cara que diz assim, vamos ler a Bíblia de joelho. Está lá, ele vem, ele não perde uma reunião essa. Se você disser assim, vamos cantar todo o hino da harpa de joelho, não perde, ele está lá. Tá? Vamos passar a noite toda orando, ele não perde, ele está lá, porque o negócio dele é sacrifício, é penitência. Tá? Você pode colocar as coisas mais terríveis e ele está lá para fazer. Se for para agregar valores dentro da sua visão, ele está lá para fazer o que você pede. Vamos andar, vamos fazer uma trilha de 20 quilômetros, está lá. Para a glória de Deus, você tem que botar isso. Para a glória de Deus, ele faz a trilha de 20 quilômetros para a glória de Deus. Tá? Esse sujeito que é a escada da penha, pagador de promessa, é uma espiritualidade bem caricata. É um sujeito que você diz assim, caramba, esse cara topa tudo. Mas ele é caricato, tá? O 12º é o justiça própria. Condena muitos outros, mas quando chega a sua vez, pede clemência. Esse é o justiça própria, tá? Justiça só para os outros, mas para ele, clemência. É aquela pessoa que está de trás da porta ou atrás da porta e ele vendo os problemas alheios para julgar, para condenar, para fazer justiça, tá? Aquele cara que diz assim, esse câncer tem que ser tirado do meio de nós, mas quando é a vez dele, ele pede clemência, misericórdia, vai até o pó para que ninguém faça o que ele sempre fez com os outros. É a justiça própria, ou justiça própria. Tem o evangelizador. Geralmente o evangelizador é conta própria, é independente, é isolado do grupo. Diz que evangeliza todo mundo, menos os da sua casa. O cara evangeliza tanto
que ele esquece os da sua própria casa. É o evangelizador. É aquela pessoa que ele não se agrupa, ele não se junta a nenhum grupo, ele não obedece, não submete a qualquer regra, a qualquer norma, porque o negócio dele é evangelizar. Então ele sai para evangelizar. Ele termina esquecendo de evangelizar a sua própria casa. Nem em casa ele consegue evangelizar. Você tem um místico, que aí você tem os dois lados, o lado bom, positivo e o lado negativo. Anda com os pés das nuvens. É absolutamente irresponsável em matéria de cumprir com suas obrigações. Tá? Tem esse lado negativo do místico, que é aquele cara que está sempre com os pés nas nuvens. E aí, como é que está por aí por cima? Você pergunta a ele, né? Como é que está por aí por cima? Tá? É absolutamente irresponsável em matéria de cumprir com suas obrigações, porque ele está muito ocupado aqui em cima. Entendeu? Então ele não atenta para responsabilidades aqui desse mundo real, tá? Você tem o pronta entrega, uma espiritualidade chamada pronta entrega. Tem recado de Deus para todo mundo o tempo todo. Deus só fala com ele. É o pronta entrega. Onde ele vai, ele tem um recado para dar à igreja. Já viu o pronta entrega? Ele vai tudo. Então, no meio pentecostal, meu Deus do céu, eles estão presentes ali com força total. Qualquer coisa ele está lá para entregar. É pronta entrega. Tem o porta dos fundos. Entram discretamente e saem discretamente também. Não entram de verdade. Não tem compromisso nem comunhão com o corpo local. Não tem compromisso, porque eles entram discretamente e saem discretamente, tá? Sempre porta dos fundos. Ele nunca entra para se apresentar, eu estou aqui para realizar a obra. Você tem um levita. Acha que é chamado para louvar, e mais nada. Geralmente, os levitas não sabem cantar. Geralmente, quem se coloca como levita não sabe cantar, canta pessimamente, tudo desafinado, tudo fora de ritmo, de tom, mas ele se acha como levita. Meu Deus, eu já encontrei cada levita por aí que, pelo amor de Deus. E o pior, teve uma que encostou na minha esposa e o tempo todo dizendo para ela, você é levita, você é levita. E minha esposa dizendo, minha querida, se eu for cantar lá na frente, vai acabar com o culto. Mas acha que tem vocação para cantar e botaram esse nome, levita, né? Vive levitando por aí para tudo quanto é lugar. Você tem o sinestésico. Sinestésico é aquele que de fala piedosa e embargada. Sabe aquela pessoa? Tem um lado positivo nisso, porque de qualquer forma o sinestésico ele toca você. Uma coisa é eu falar assim normalmente como eu estou falando, e outra coisa eu falar o Espírito de Deus está neste lugar. Percebe? Essa forma piedosa, essa forma embargada de falar. O cara não consegue nem falar porque ele está tão embargado que ele não consegue falar. Não vai, não sai, a palavra não sai, a voz não sai. Isso é terrível. Isso é terrível. Mas eles estão entre nós. E tem um lado positivíssimo do sinestésico. É aquela pessoa que lhe toca, aquela pessoa que toca as suas emoções, o emocional. Porque quando eu falo do jeito que eu estou falando, no estudo, do jeito que a gente dá estudo, isso é racional. Racional não toca emoção. Racional toca o conhecimento, a razão. Mas o sinestésico toca a emoção. Deu para entender? Nós temos esse sujeito entre nós, bem caricato, espiritual, que é chamado de espiritual. Só você lembrar de alguma coisa aí, você vai ver.
O cara é espiritual. Eu conheci uma pessoa, não vou falar o nome dele e nem aonde eu conheci. Era já um senhor, na época ele já tinha 70 e poucos anos. Eu tinha 30 e poucos anos. Aliás, 20 e poucos anos. E ele, quando ia orar, o pessoal dizia, vamos orar. Aí fulano então vai orar. Olha, já viu a oração sinestésica? Meu Deus do céu. Ele chorava do princípio ao fim da oração. Mas depois eu vou descobrir quem era esse homem. Eu não sabia. Esse homem, ele foi diretor da Ilha Grande. Chamavam ele na Ilha Grande de Hitler, filho de Hitler. Porque ele mandava bater de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. O cara é ruim, igual a peste, meu filho. Mas na hora da oração, o cara é totalmente sinestésico, a gente chorava com ele. Deu para entender? Meu Deus! E aquilo envolvia todo mundo começava a chorar também. Mas a perversidade daquele homem era terrível. Sinestésico, apenas um tipo espiritual, caricato, porque não é verdadeiro. Não quer dizer que todos que choram sejam iguais a ele, tá? Vamos separar as coisas. Não quer dizer que uma pessoa que chora, tem uns que falam em línguas, não consegue nem falar. Fala uma palavra e 10 palavras em línguas. Aí depois você vai ver o que acontece com esse sujeito que fala em língua demais e fala demais também. E o 19º, o sabotador. Eu vou parar aqui. Quem é o sabotador? Aquele que vive de minar, solapar, prejudicar clandestinamente qualquer tipo de projeto. É o sabotador. Ele dificulta ou impede aquele serviço ou atividade que você está fazendo por meio de resistência passiva. Não é resistência ativa, não. É resistência passiva. Você nem sabe o que está acontecendo. Olha, quando você tem um sabotador no grupo, é a pior coisa do mundo. Você não sabe porque o grupo não vai para frente nem para trás. Porque tem um sabotador que pelo meio de resistência passiva, ele está minando, prejudicando todo o grupo. Imagine você dar uma ordem para o grupo para que se faça alguma coisa. O sabotador, ele sempre dá ordem, né? Aí vai minando, vai com uma conversinha aqui, uma conversinha acolá, daqui a pouco todo o setor da sua empresa está contaminado, porque um sabotador está lá sabotando tudo. Eu aprendi até no curso que a gente está fazendo que a gente pode sabotar um orador se a gente quiser. Primeira coisa para sabotar um orador. Olha que eu estou dizendo uma coisa, não estou falando de vocês, mas a gente pode fazer isso, tá? Quando eu falo em alguma reunião, o bom é que não fique buraco. O que eu estou dizendo? Uma pessoa não pode sentar lá atrás, a outra no meio, a outra na frente, e aqueles buracos enormes. Isso é sabotagem. Na verdade, você tem que tapar os buracos. Aonde ele estiver, você tapa, junta o grupo, tá? Aproxima o grupo. Porque o grupo espalhado, o efeito é negativo. O efeito é negativo. Você já viu aqui, quando a gente diz assim, irmãos, aproximem. Fique mais perto da gente. A dificuldade que tem de você sair do seu lugar e vir aqui para frente, mais para frente, porque, por exemplo, quando estou diante de uma pessoa que vai me dar alguma coisa, eu sento no primeiro banco. Sou o primeiro da fila. E por quê? Só se estiver num ambiente muito quente e lá na frente o ventinho não estiver. Aí eu não aguento o calor, gente. Aí eu fico lá para trás, onde está o vento. Mas se estiver tudo direitinho, eu estou lá na frente, gente. E por quê lá na frente? Porque eu quero que o orador veja que eu estou interessado naquilo que ele está falando.
Deu para entender? Até o modo de você ouvir, o jeito de você ouvir, é importante para quem fala. Então, uma das sabotagens é isso. Ou então, você está falando e o cara pedir a palavra e sair completamente do assunto que você está falando, fazer uma pergunta que tem nada a ver com o que você está falando. Isso é sabotagem. Então a gente tem que ter cuidado para não nos tornarmos sabotadores. O cara está falando de uma linha, você vem com uma outra linha. Você generaliza a coisa, ou você, em vez de generalizar, você unifica a ideia, absolutiza a ideia. Tem que ter cuidado com isso, gente. Porque é o que Jesus disse: o que eu não quero para os outros, eu não faço a ninguém. Está entendendo? Se eu não quero alguma coisa para mim, eu não faço essa coisa ruim para os outros, para que eu tenha depois o feedback. Deu para entender a coisa? Diga um glória a Deus bem alto. A verdadeira espiritualidade, irmãos e irmãs, ela não tem cara, não tem cheiro, não tem luzes, nem busca ser reconhecida. A verdadeira espiritualidade tem atitude. Isso é doido, gente. O que eu disse aqui é coisa de doido. Vou repetir: a verdadeira espiritualidade não tem cara, não tem cheiro, não tem luzes da ribalta sobre o que você está falando, nem busca ser reconhecida. A verdadeira espiritualidade tem atitude. Vale mais a atitude do que uma tonelada de palavras. Percebe o que eu estou dizendo? O que eu estou dizendo com isso é que, se nós temos entre nós esses sujeitos caricatos, eu coloquei aqui 19, mas poderia botar aqui 50, porque tem muito mais. Eu quero que você amplie isso depois, porque você tem mais, talvez, experiências maiores, mais próximas, e você pode ampliar isso aí. Mas eles estão entre nós, esses 19 pelo menos, eu os vejo entre nós, o tempo todo, tá? Mas você pode ampliar e bastante esse número aí, pode chegar a 50, a 100. Mas o que eu estou dizendo com isso é que nós estamos formando padrões comportamentais. O que há na igreja para formar esses padrões comportamentais? Por que as pessoas tendem para esse lado? Por que as pessoas terminam caindo para esse lado caricato? É porque, meus irmãos, eu estava falando ontem e vou repetir. Eu queria ter um quadro aqui que aí eu escreveria, tá? Mas é assim. Eu vou pedir que você coloque 4 palavras aí no seu caderninho, se você tem na sua Bíblia, onde você estiver, para você não esquecer disso, tá? 4 palavrinhas que eu achei super interessante. Primeira palavra, alteridade. Alteridade. Coloca essa palavra, alteridade. Segundo, escreveu a palavra alteridade, é com A-L, alteridade. Segunda palavra, empatia, empatia, com E, empatia. Antes de P e B, se escreve M, então é com M, de mãe, empatia. Depois você vai escrever a seguinte palavra, T-C-H-I, T de todo, C de cordeiro, H de hora, I de imortal, tá? T-C-H-I. E a quarta palavra você vai escrever U
B, U de único, B de bala, U novamente, Ubuntu, N, depois de U, N de não, T de todo, e tu, e U de único. Ubuntu, B de bola. Ubuntu. Certo? Então vamos fazer aqui uma outra coisa aqui interessante. Eu não posso sair, que eu estou querendo sair, mas tem a câmera aqui que está gravando. Essas 4 palavras, tá? Você vai colocar em cima delas a palavra rapport, que é R de rato, A de amor, P de Paulo mais uma vez, 2 vezes P, O de oba, R, novamente de redentor, T de todo, rapport, raporte, tá? Colocou aí? Ok. Eu já preguei aqui algumas vezes, e por isso eu só vou relembrá-los sobre isso, tá? Já preguei aqui algumas vezes que se eu entro na igreja e não faço um discipulado para me ajustar no lugar que eu estou, eu termino me envolvendo com grupos que estão dentro da igreja e terminam levando você para um outro lado. Por exemplo, o grande desafio que a gente tem é o desafio da gente viver a autenticidade do modelo cristão. Nós precisamos ser modelados, é questão de modelagem. Modelagem só acontece a partir de referenciais, tá? Eu vejo aquela pessoa como um referencial e eu vou me modelar por esse referencial. É modelagem, a gente vive essa questão. A maior modelagem que a gente tem é Cristo, é o nosso modelo, padrão, arquétipo, tá? Se a gente não se aplica a fazer uma modelagem cristã baseado na verdade e dos ensinamentos de Jesus, você termina se despersonalizando e se tornando alguém que você nunca vai ser, que você não é e você nunca será. E aí você entra dentro de um contexto que é extremamente ruim. Isso impregna hoje a religião, que é a hipocrisia. Escreva aí a palavra hipocrisia. A palavra hipocrisia vem de teatro. E se a palavra hipocrisia, que é um elemento que está no teatro, a pessoa que faz uma personagem, que vira uma personagem, que bota uma máscara, tá? É aquela coisa da pessoa em casa é uma coisa, na rua é outra e dentro da igreja é uma outra pessoa. Então você tem 3 personagens. Comumente a gente faz isso e a gente não sente que está fazendo alguma coisa que é extremamente ruim para nós. Porque quando você entra neste modelo comportamental hipócrita, que é a tartufia que a gente chama, né? Você fabrica personagens o tempo todo. Fabrica personagem o tempo todo. Olha quantas personagens eu mostrei aqui para vocês. São personagens. Esses todos aqui são personagens que estão dentro da hipocrisia. Estão com máscara, mostrando alguma coisa que você de fato não é. Na verdade, a grande obra que Jesus fez entre os homens foi assim. Ele chama os religiosos e diz assim: olha, não é nada disso que vocês estão fazendo não, hein? Isso aí, tudo que vocês estão fazendo é coisa de personagem. E não adianta não, porque o Pai
está vendo de outra forma isso. Vocês me louvam com os lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. E não adianta dizer, Senhor, profetizamos, Senhor, curamos, Senhor, não vos conheço. Deu para entender? Isso é muito forte, gente. Porque ele pega justamente os elementos que eram considerados os top da linha da espiritualidade. Os gramáticos, os escribas e os fariseus. Um escrevia e o outro vivia aquilo que o outro escrevia. E ele pega exatamente isso aí e diz assim, olha, não é assim não, vou mostrar para vocês. São cobras venenosas. Cobras venenosas, serpentes, sepulcros caiados. Pintam lá com cal branquinho, mas não adianta. Você não tirou a sujeira, só pintou, passou um cal por cima, não adianta absolutamente. Eu nem vou entrar porque tem outras coisas para dizer sobre esse negócio de pintar uma pedra, um esqueleto, alguma coisa assim, é uma coisa que eles faziam na época de Jesus. Limpam o prato apenas na borda, mas no fundo, lixo só. Matam profetas, espoliam viúvas, passam gordos camelos na malha da sua ortodoxia, mas com um mosquito. Com um mosquito, mas deixam passar enormes tubarões, camelos, elefantes na malha da sua ortodoxia. Sabe aquela pessoa que é rígida na letra, mas na prática eles são totalmente liberais. Mas são capazes na igreja serem rígidos na letra, hipócritas. Jesus denunciou, fez uma denúncia das maiores e piores denúncias que Jesus fez, porque ele fez para um grupo daqueles que eram considerados os ícones da espiritualidade, da religiosidade, da dedicação, da doação, da entrega, enfim. Hipócrita. Só que se percebe o seguinte, que hipocrisia não é um dado que ficou agarrado à história da época de Jesus e ficou lá, mas hipocrisia é um fenômeno psíquico, é alguma coisa que está dentro das nossas relações sociais, estão dentro das nossas relações do auto-engano. E o auto-engano já começa lá com o primeiro casal. Se lembra do primeiro casal? E aí? Foram pegos. E aí Adão, também a mulher que tu me deste? Aí a mulher disse, não, a serpente que me enganou. E a serpente não teve para quem jogar a acusação. Auto-engano. Isso já faz parte do ser humano, é um elemento de defesa do ser humano. Mas esse elemento de defesa pode ser extremamente prejudicial quando ele chega a um nível onde você não sabe quem é você, se você é aquilo que está dentro do seu auto-engano, ou você é a outra pessoa fora do seu auto-engano. Você, no final, não sabe quem é você. Hipocrisia. E a nossa espiritualidade, ela está, infelizmente, fundamentada na hipocrisia. Você pode dizer, é uma coisa da construção da... Como é que é? É uma construção da Idade Média e que vem até hoje esse negócio da burguesia, burgueses. Os burgueses são extremamente hipócritas nas suas relações. E aí vão dizer que isso está na igreja porque nós somos os novos burgueses da história. Aí tem muita coisa para se dizer, tem muita coisa para se contar sobre isso. Mas a classe média é uma classe voltada para hipocrisias, aquela coisa assim, como vai você? Antes da pessoa chegar e dizer, por que esse cara vem para cá?
Esse cara podia ir para outro lugar, porque vem aqui logo para casa, fazer aquilo, o que é aqui em casa? Mas quando o cara chega e diz, estava com muita saudade de você. Isso é muito comum na igreja, você diz assim, a paz do Senhor, meu irmão. Mas você quer rasgar a pessoa no meio, você quer morder a pessoa com os seus dentes, mas você diz, a paz do Senhor, meu irmão. É hipocrisia de ponta cabeça, e nós vamos construindo, porque a nossa fisiologia, tá? A parte física da gente, o comportamento físico, joga a gente para o social e para o espiritual também, gente. Porque o que você é na parte material do seu comportamento, você termina sendo depois lá na frente. Você entendeu o que eu estou falando? E a gente cria isso aí, Agora, qual é o jeito? Nós começamos a viver, porque hipocrisia nada mais é do que auto-engano. O que é auto-engano? É você enganar-se. Você engana tanto que enganou, ou você engana tanto que chega a enganar a si mesmo. De tanto você enganar os outros, você termina enganando a si mesmo. Terrível isso. E aí se instala a hipocrisia. E não adianta, ela está lá, está arraigada ao nosso comportamento. Tá bom, pastor, e para se livrar disso? Para se livrar do auto-engano, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter o autoconhecimento. O que é um autoconhecimento? É conhecer a mim mesmo, saber quem eu sou e ser humilde o suficiente para aceitar as transformações. Porque a gente sempre está dizendo aqui, aceita que transforma. Por que eu aceito que transforma? Porque na medida em que eu aceito, eu posso me transformar. Quando eu rejeito, a pessoa diz assim, mas você tem esse problema. Não, eu não tenho não. Eu estou vendo que você tem. Tem um negócio que a gente faz no curso, que é justamente trazer a pessoa para o centro, onde nós estamos, num círculo, ele vem para o centro, e as pessoas vão fazer juízo de valor em cima do comportamento da pessoa. Então a pessoa sai arrebentada de ponta cabeça. E você está ali, não é para ser clemente não, para você arrebentar o sujeito. E o cara sai dali arrebentado, botando, porque não é o jeito como você se vê, é o jeito como as pessoas veem você. E tem gente que precisa passar por isso, para ele saber como as pessoas estão vendo ele. Porque às vezes a gente está tranquilo, diz assim, as pessoas só me veem desse lado, que paixão, que maravilha. Tem o outro lado que as pessoas não estão dizendo para você, porque são amigos, entre aspas. Mas se forem abrir a boca e dizer, vão dizer uma série de coisas que você vai ficar assim, meu Deus, não sabia que as pessoas me viam dessa forma, tá? Então isso, o auto-engano, a hipocrisia só pode ser vencida através do autoconhecimento. E no autoconhecimento, a perspectiva mais importante, o fundamento mais importante do autoconhecimento é o conhece-te a ti mesmo, socratiano, né? A maiêutica, tá? Dar à luz alguma coisa que você ainda não consegue visualizar, não consegue entender em si mesmo. O autoconhecimento é justamente aquela parte de mim que estava escondida, que estava em algum lugar e eu sempre coloquei sobre sete chaves, para que ninguém pudesse tirar de lá alguma coisa, mas está lá. Eu tenho que me permitir ser tocado por isso. Então, o elemento fundamental do autoconhecimento é a sinceridade. É você saber quem é você, porque às vezes você é um paranoico, é um perverso, é tudo de ruim, é um soberbo. Porque a gente pode ser soberbo até na humildade, gente. Tem humildes soberbos. Tem gente que a espiritualidade dele é a soberba dele. Ele acha que é o can. É o dono da cocada preta, branca, azul, amarela, seja lá o que for.
Mas, por que a sinceridade? É isso que Jesus veio trazer para nós. O que ele disse àquela mulher samaritana? Senhor, hoje nós vamos adorar aqui em Jerusalém e tal, nem aqui nem em Jerusalém. Mas o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Verdade. Adoração verdadeira. A gente desde criança, aquele negócio, o pai força às vezes, né? Assim, vamos orar. Aí você aprende a dizer que está orando. Aquele negócio do auto-engano, né? A dizer que está orando, mas você não está orando nada. Você não está nem aí. E o pai também, por sua vez, está nem aí para levar a criança para um outro estágio, um outro momento, uma outra situação. Deixa passar. E a pessoa vai pegando esse auto-engano, essa coisa de vamos fazer, aí você finge que está fazendo, mas você nunca faz. Então, a única maneira da gente sair dessas caricaturas aqui que eu mostrei, dessa espiritualidade caricata, desses tipos espirituais, dessa hipocrisia, dessa tartufice, é pelo autoconhecimento, nos deixar tocar pela verdade e sermos sinceros em todas as coisas. Você entendeu o que eu estou dizendo? Diga um amém. A igreja precisa, a pessoa diz assim, minha igreja está crescendo, como? Porque as igrejas estão ficando abarrotadas, mas cheias de comportamento padrão da classe média, que é um comportamento hipócrita, totalmente hipócrita. Aí você vai formando seus grupinhos, e dentro daquele grupinho mesmo, se você pensar, ninguém conhece ninguém naquele grupo. Porque eu não me deixo conhecer. Não há sinceridade. E eu disse ontem o seguinte, às vezes você vai para um grupo que nem evangélico é, um grupo onde você tem pessoas de tudo quanto é religião, e você passa 3 dias ali com eles, mas imergindo na sinceridade, porque o que tiram de nós nesses cursos é justamente a hipocrisia, a falta de verdade da gente. Tiram, mas rasgam o coração mesmo. E você fica sem nada para apresentar, porque tudo que você tinha na vida eram essas representações que você fazia de si mesmo. Ou seja, aquela coisa das personagens que você tinha. Então é a eliminação dessas personagens. Você está no vazio agora. E aí? Autoconhecimento, sinceridade. Aí o que acontece? Em 3 dias, nós ficamos tão amigos dessas pessoas que parece que nós estamos com elas já há 10 anos. Porque elas nos vê do jeito que nós somos. Tudo começa com a apresentação. A primeira coisa que se faz é você subir numa cadeira e se apresentar. Quem é você? É interessante que a sua apresentação no começo é uma. Quando você vai fazer a apresentação no final do curso, é uma outra totalmente diferente. Porque você foi esvaziado. E tendo por usurpação, não teve por usurpação ser como Deus. Mas esvaziou-se, tomando forma de servo, e sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Esvaziamento, kenos. Nós precisamos disso para que a gente tenha o autoconhecimento e entenda que a gente tem que viver de sinceridade. Bem-aventurados limpos de coração, os verdadeiros, os originais, os autênticos, os sinceros, porque eles verão a Deus. Você entende o que é? Se a gente não vai por esse lado, a gente segue o outro lado, e o outro lado é perigoso. Mas vamos lá as 4 palavras que eu coloquei. Alteridade, coloque do lado. Alteridade é você se colocar no lugar do outro. Vamos para a prática. Alteridade é você se colocar no lugar do outro. Não se colocar no lugar do outro como fizeram os amigos de Jó. Os amigos de Jó, vendo o seu suplício, a sua dor, sentaram-se com ele. Ficaram 7 dias sem falar absolutamente nada, mas quando abriram a boca, só a misericórdia. Eles não sabiam o que era sentar ou ficar no lugar do outro.
Quem já teve essa oportunidade de ficar no lugar do outro? Alguém já teve aqui essa experiência de ficar no lugar do outro? É totalmente diferente. Empatia. Sentir o que o outro sente. Alteridade é ficar no lugar do outro. Empatia é sentir o que o outro sente. Ubuntu é você não conseguir viver sem o outro, porque a vida do outro completa a sua. A vida do outro completa a sua. Já viu quando a gente forma um grupo? Aí a gente diz assim, olha, vocês vão fazer isso, isso e isso. Na maioria das vezes o que acontece é que esse grupo se dispersa e cada um sai querendo fazer o que bem acha. Sabe o que é isso? Essa pessoa nunca viveu em grupo. O outro não é tão importante para ele. Ubuntu significa que eu não sei viver sem a sua presença. E a sua presença completa a minha presença. E finalmente, Shai. Shai, que quer dizer, eu tiro o melhor que há em mim, e o melhor que há em mim se encontra com o melhor que há em você, e juntos nós melhoramos o mundo ao nosso redor. Percebe? Aí eu digo assim, tá bom, amados cristãos, filhos de Deus, nós, amados do Senhor, fazemos alguma coisa nesse sentido? Você como cristão, você tem obrigação de ficar no lugar do outro. Tem obrigação de sentir o que o outro sente. Tem obrigação de elevar a existência do outro a uma existência tão de excelência que aquela existência completa a sua. E finalmente, o melhor de mim vai para você. E o melhor de você vem para mim. E nesse encontro, nós construímos um mundo melhor. Tá? Aí eu diria para você, tem sentido o que eu falei? Tem sentido o que eu falei, gente? E isso só se faz com sinceridade. Aonde há crescimento da igreja? Quando esse grupo é um grupo de pessoas que estão tentando deixar a hipocrisia e conviver com as pessoas com um nível de sinceridade bastante elevado. Tá? É lógico, até atingir o nível pleno da sinceridade, isso não é tão fácil, isso é uma caminhada. Na caminhada, como já dizia Zygmunt Bauman, você pode fazer a caminhada da sua vida de duas formas. Você como turista e você como peregrino. Turista é aquela pessoa que não está nem aí para as coisas. Ele vive apenas pelo prazer. Então ele não está nem aí. Ele não gosta de ficar muito tempo observando em qualquer lugar, porque ele está tendo uma visão panorâmica das coisas. É o turista. E o peregrino? Tudo para o peregrino é importante. Tudo é importante. Qualquer parada é importante. Qualquer visualização que ele tem é importante. Você pode viver a sua vida dessas duas maneiras, como um turista que está apenas passando, ou um peregrino que está refletindo sobre todas as coisas. Que Deus abençoe vocês grandiosamente. Shai, a paz do Senhor. Amém? Um aplauso para o Senhor Jesus Cristo.